do plástico e segura as calças que tá começando mais um Vitrolada. Eu sou o Caio Liz, o host dessa bagaça, e estou aqui com o anarquista que vendeu a alma pro mochila de criança, Gui Deville, galera. Salve, salve, quebrada. Vendi barato, hein? Porque aqui o negócio é custo-benefício. O mochila saiu bem nessa, viu? Mas também não me deu porra nenhuma, né? Senão eu estaria nas Maldivas agora e não nesse calor senegalês de Ribeirão Preto. Porra, né? Acho que não foi muito bom negócio, viu? Não foi, mas a vida é isso, né? É um eterno perde-ganha. Um dia você perde, o outro você apanha. E falando em perde-ganha, hoje a gente vai falar de uma banda aí que só ganhou, né? Creio eu. Perdeu um pouco também, né? Porque não existe só ganho, né? Mas ganhou muito. Ah, é. Porque hoje, galera, a gente vai falar do Quarteto Inglês, que foi a maior banda de rock do mundo e de todos os tempos. E não são os Beatles. E não é Rolling Stones. Também não. Quem estamos falando? Estamos falando de Led the fucking Zeppelin, mano. Alright, Puta que pariu, eu tô muito feliz de fazer esse programa sobre essa banda, porque é minha banda favorita, eu já falei isso aqui. Eu sei. E cara, eu já sabia alguma coisa deles e eu fui pesquisar mais pra fazer a pauta desse programa. E puta que pariu, cara, só fiquei mais fã ainda da banda, mano. Já eu não sabia absolutamente nada, conheci umas 3, 4 músicas. Não, mentira, não nesse nível de amadorismo, mas assim, nunca fui um fã. Como eu já disse aqui, minha base clássica não tem muita, né? Muita criação no rock clássico aí, mas sempre admirei canções dos caras, assim, sem acompanhar, tipo, discografia, carreira e, enfim, seguir os álbuns, né? Sim. Como eu já disse, eu sempre fui um cara mais de músicas e não tanto, assim, de álbuns e bandas. Pode crer. Mas, porra, Led Zeppelin não tem o que falar, né, cara? Uma banda ímpar. Ah, não tem, né? Única. E que estão tentando imitar aí, hein? Uma tal de Greta aí. Eu não sei não, mas vamos deixar por enquanto isso no ar aí, porque não vamos entrar nessa seara. Sim. E os pais estão on ainda, hein? Vivão e vivendo aí, né? 3/4 pelo menos. Eles estão vivos, né? Tão agora não tão na ativa como Led Zeppelin e tudo mais, né? Mas estão aí, quem sabe? O Plant tá cantando country ainda. Eu lembro que teve uma época aí que ele entrou nessas aí de cantar country e não sei o quê. Meio folk, né? Alguma coisa eu lembro que era aqueles countryzão americano mesmo. Sabe, aquelas coisas. Ele tava nessas, cara. Não sei se a voz dele combina, acho que eu nem cheguei a ouvir, mas... Enfim, né? Fim de carreira é foda pra todo mundo. E aí ele participou de vários projetos. Participou de um projeto que era mais blues, melódico, assim. Então era totalmente diferente o jeito que ele cantava, né? E blues... Ele participou de várias coisas. E blues é a base de tudo aí, né? Quando a gente fala de Led Zeppelin, o blues tá incrustado na alma aí dessa banda. Tá demais, né, cara? O blues, ele tá incrustado, na verdade, acho que na maioria dos rocks clássicos, assim, né? Sim. Tanto Rolling Stones, né? O próprio Elvis Presley, quando começou, tinha muito blues ali. Então, quando os caras chegaram, lógico que eles iam trazer alguma coisa nesse sentido também, né? Mas eles fizeram uma coisa muito, muito nova, né, cara? Sim. Muito explosiva, assim. Dizem que o diabo é o pai do rock, mas não, o blues é o pai do rock. O diabo talvez seja o pai do blues, né? Sim. Aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Pode ser. Pode ser. Se você for ver lá o Robert Johnson, né? Sim. Diz que o Robert Johnson, foi um dos primeiros, assim, a popularizar o blues, né? Ele, lá na década de 30 também, nessa época aí, quando ele começou a trazer o blues, ele era mais do blues mesmo, só violão, e ele só tocava violão, né? E na história dele teve uma época que ele deu uma sumida, assim. Ele sumiu da cidade, desapareceu porque ele tava tentando tocar violão. Alguma coisa aconteceu que ele meio que foi humilhado, alguma coisa, e ele sumiu. Sei lá pra onde ele foi, ninguém sabe pra onde ele foi. Além dessa, ninguém sabe pra onde ele foi. Aí ele voltou 4 anos depois com violão e tocando pra caralho, assim, mas tocando muito, mas muito. Isso é coisa do mochila, hein? Não sei se foi 4 anos depois, assim, ou foi menos até. Acho que foi até menos tempo do que isso. Tem até um filme, assim, um curta não sei se é é um mini documentário que tem no Netflix que fala disso daí, cara. E ele voltou tocando demais, assim, aí surgiu essa lenda de que
de que ele tinha conhecido o diabo e o diabo tinha dado o talento pra ele da música, assim, o dom da música pra ele. Eu tô ligado essa história aí, cara, muito doido mesmo. Foi a primeira história de vender a alma pro diabo pra ter sucesso na música. Sim, parece que foi o diabo que afinou o violão dele, né? Tem essa fita aí. Tem essa fita aí, cara. Eu não lembro qual que é o nome, cara, do filme, do documentário que tem no Netflix, cara, mas é muito bom. Depois a gente pesquisa e deixa o link aí. Alguma coisa na encruzilhada. Tinha essa fita da encruzilhada aí. Mas imagina se o diabo afina em ré, só de sacanagem. Ao invés de nascer o blues, ia nascer o new metal logo de cara. Nossa, que sonho, hein? Imagina as bandas, tudo da década de 70 tocando new metal, cê é louco. Que doido, né? Aí hoje os velhos reaçam e ia tá tudo ouvindo new metal. Mas bora do começo contar essa história, então? Sim, vamos contar essa história desde o começo, logo depois dos comentários dos nossos queridos ouvintes, que são tão calorosos quanto o sol de Ribeirão Preto, mas ao invés de nos tirar o sono, enche nossas almas de alegria toda semana, né não, Vili? É isso aí, queima eles, Jesus. Bom dia. O que tem de bom? Eu me chamo Jaiminho, sou novo carteiro. Sou de Tangamandapio. Tem? E tem carta pra mim ou não? Procure. Hoje, Vili, antes da gente ler os comentários dos nossos queridos ouvintes, a gente tem um recado especialíssimo pros nossos podcast espectadores. É isso mesmo. Que é isso, cara? Conta pra mim qual que é essa novidade boa. Então, cara, o Vitrolada agora também tá na rádio, meu irmão. Não, você tá de brincadeira comigo. É isso mesmo, rapaz. Toda sexta-feira, às 17 horas, na EHB Web Rock, a Rádio Rock. É uma web rádio, né? Você acessa o site deles ou baixa o aplicativo. Tem o aplicativo da EHB Web Rock. Eu uso, é muito bom o aplicativo, levinho. Você baixa, você só clica no aplicativo, ele já abre, já tá tocando a rádio. E nada impede de você ligar no Bluetooth também do seu celular e jogar no rádio do carro, né? Horário aí que de repente está voltando do trampo ali, tá no meio do caminho, bota ali o Bluetooth, joga no rádio, já era. Você vai estar ouvindo a gente semi ao vivo. Exatamente. E o conteúdo, Vili? O que você tem a dizer do conteúdo desse novo formato aí na rádio? Cara, é a mesma porquice de sempre. Não, quer dizer, é o mesmo conteúdo de sempre, cara. Só que o diferencial é que agora a gente toca música, né, cara? Se você gosta de ouvir o som aí que a gente fala, agora você vai ouvir das bandas e vai ouvir o som deles também, né? Sim, cara, isso é muito legal, né, cara? Uma coisa que eu sinto muita falta no nosso podcast, né, é de colocar as músicas das quais a gente tá falando, mesmo que seja de fundo, enquanto a gente tá falando delas. Eu queria muito poder colocar, né, nesse programa mesmo aqui que vocês vão ouvir agora do Led Zeppelin, eu deixei as músicas do Led tocando no Spotify baixinho assim, enquanto eu tava editando, fazendo os cortes e tudo. E cara, puta, ia ser muito massa se pudesse colocar as músicas dos caras de fundo enquanto a gente fala, né? Sim. Mas infelizmente a gente não tem, né, como pagar pra poder colocar essas músicas no nosso conteúdo, então a gente tem que usar as músicas que são gratuitas, né? Isso. E esse programa na EHB, cara, a gente tem os blocos de música, né? A gente fala um pouquinho e toca 2, 3 músicas, fala mais um pouquinho, toca mais um pouco, entendeu? Então é bem dinâmico, bem legal o programa. Então baixa lá o aplicativo da EHB, entra no site deles pra vocês conhecer também, que a nossa programação vai estar por lá a partir do dia 9, né? Então se você tá escutando esse podcast na data de lançamento, né, que é hoje dia 7, depois de amanhã já vai estar estreando o nosso programa na EHB, então já baixa o aplicativo e já entra no site, já favorita o site ali pra você encontrar a gente facilmente. Isso, e lembrando que é um formato diferente do podcast. O que você ouve aqui no podcast não é a mesma coisa que tá lá, apesar dos assuntos serem os mesmos, mas sim, é outro conteúdo. Então, se você ouvir os dois, você vai ouvir duas coisas diferentes. Um complementa o outro, diga-se de passagem. Então, ouve lá que vale a pena. Exatamente. A gente dá um spoiler do que vai ser o primeiro episódio da EHB ou não? Vamos falar, né, pra galera já
já sintonizar direitinho aí. Isso. É um episódio que fez muito sucesso aqui no podcast, que a galera curtiu, então a gente vai começar com essa banda maravilhosa nacional, que é o Raimundos. Exatamente. Então, se você já escutou o programa dos Raimundos, foi o 8º aqui do Vitrolada, e gostou, cara, vai lá na EHB, que vai estar rolando o programa dos Raimundos lá, que a gente fez com tanto carinho, cara, e ficou diferente do que a gente falou no programa, né, no podcast, mas é um pouco mais sobre Raimundos e vai estar tocando as pauleiras lá. E lembrando que o endereço dos caras é ehbwebrock.com.br. E além do nosso programa, claro, tem muitos outros programas e outros conteúdos muito legais lá que vale a pena vocês darem uma olhada também. Sim, com certeza. Bora lá pros comentários, né? Ah, antes, pera aí, eu tenho uma adenda a fazer, que eu falei da banda do João Oz, nosso querido amigo e designer. Eu falei do Rampage, né? Mas eu esqueci de falar do Axomia, que é a banda que ele e o nosso outro caríssimo amigo e ouvinte, Vander, faz parte. Aí. Uma puta banda. Aí os caras começaram no passado, só sonzeira foda, cara. O Vander é o vocalista e o João na batera, né? Então um salve aí pros dois, pro Vander e pro João, os Axômicos. É isso aí. E bora marcar um programa logo com esses dois aí e vamos falar de rock. Pô, verdade, hein? Um abração aí pro João e pro Vander. Valeu, galera. Tamo junto. Isso aí. Então, bora lá. A gente tem aqui 2 comentários, cara, porque um a gente pecou, a gente deveria ter lido ele há 2 programas atrás e a gente acabou não lendo e acabou passando, mas são 2 comentários da Bá Madeira, cara, e ela comentou lá no YouTube. Sim. Provavelmente a nossa primeira ouvinte do YouTube, cara. Sim, é uma ouvinte costumada, porque ela já deixou alguns comentários no Instagram também, tá sempre aí com a gente. Sim, sim. E ela mandou aqui no episódio lá dos Raimundos, né, cara? Ela tinha mandado o seguinte comentário: a banda que vocês citaram no final não seria os Hanson? Ah, pronto. Ela é formada por 3 irmãos e tem uma música deles que bombou aqui no Brasil por causa da novela Laços de Família. A canção chama Save Me. Era dessa banda que você tava falando, Billy? Oi, acertou na mentira, não acertou. Cara, depois de muita pesquisa, eu fui relembrar que banda que era essa, cara, desses 3 irmãos, e finalmente eu achei, cara. Era uma. Eu ouvia muitos caras no começo. Chama Unlocking the Truth, desbloqueando a verdade, né? Na tradução literal. Que massa, isso. E, tipo assim, os molequinhos tocavam na rua, saca? Tem um vídeo mó famoso no YouTube, você colocar Unlocking the Truth, vai ter lá o primeiro e os caras tocando na rua. Criancinha de tudo. Que massa. Aí os caras fecharam um contrato multimilionário com a Sony, cara. Aí os caras lançou o primeiro álbum deles e é porrada, bicho. Os caras não foram pro mainstream, assim, não virou tão, superstar. Mas o som dos caras vale a pena. E agora os moleques já são adultos, né? Sim. E sonzeira mesmo. Então anota aí. Muito massa. Não foi dessa vez, viu, Bá? Mas valeu aí pela dica. Talvez poderia ter sido o Hanson, mas nessa encarnação não. Eu não duvido nada que você escutava Hanson escondido, Vili. Eu tenho uma história engraçada. Uma vez no meu aniversário que eu era criança, um primo meu me deu o álbum do Hanson. Eu acho que o primeiro álbum deles. Aí eu falei, puta merda, e agora, hein? Aí eu descobri onde ele comprou, fui lá e troquei no primeiro do Charlie Brown Jr. Deu tudo certo. Aí sim, deu tudo certo. Início do sonho, deu tudo certo. Mas é isso aí, cara. Essa Unlocking the Truth aí é muito massa, cara. Eu escutei a música Monster. Essa é a braba. Porrada, cara. Muito boa. Essa foi o primeiro single deles. Da hora demais. E ela também mandou um segundo comentário agora no episódio da Pri Contin, né, cara? Sim. Ela mandou aqui: não sei se vocês conhecem, mas vou indicar 2 bandas femininas. Ambas são americanas. A primeira que indico é a Haim. Eu acho que... Eu não sei a pronúncia certa, viu, Bá? Mas... eu acho que é Haim ou Raim, alguma coisa assim. E é formada por 3 irmãs. Sabe que legal? Não conheço, já tá anotada aqui. Pode crer, eu também não conheço, não. O meu álbum preferido delas, que é o de estreia, Days Are Gone. Muito massa. E a segunda indicação é Warpaint. Só conheço o álbum mais recente, de 2016, Heads Up, e gostei bastante. As minhas músicas preferidas do disco são Whiteout e New Song. Olha aí. Da hora demais, Bá. Valeu pelas indicações aí, a gente vai dar uma escutada sim. Eu mesmo conhecia nenhuma das duas não, mas já tá na lista aqui pra ouvir. É isso aí. Massa. E o próximo comentário aqui
é do nosso ouvinte de sempre, o Neto Honorato. Aô, Netão. Ele mandou aqui mais um episódio show. Falando em mulheres na música, tenho que falar o quanto eu curti a voz da Dolores O'Riordan, do Cranberries. Massa demais. Nossa, verdade, Nossa hein? senhora, verdade. Uma das melhores vozes do rock mundial aí. E da Chris Hind, do Pretenders. Puta, outra banda foda também. Nossa, demais. E aí ele mandou: e fã do Led Zeppelin que sou, tenho que falar. Olha aí. A versão mais arrepiante que eu vi até hoje de Starway to Heaven foi a feita pelas irmãs Anne e Nancy Wilson. Sim. Pra fazer o Robert Plant chorar. Você imagina. Nossa, aí, verdade. A Anne e a Nancy são do Heart, né, cara? Isso. E elas tocaram no Kennedy Center Honors lá de 2012, que eles participaram lá naqueles. Na verdade, não é que eles participaram, eles foram homenageados, né, nesse evento. E várias bandas tocaram, né? E inclusive o Heart. Que massa. E elas tocaram Starway to Heaven, cara. Puta que pariu. Realmente mostra lá no vídeo o Robert Plant chorando mesmo, cara. Puta, é emocionante. Que doido, eu não vi isso não, cara. Tem no YouTube? Tem no YouTube. Se eu achar o link, eu já deixo aqui pra galera ver também. Pô, aí, Neto, você vai curtir esse programa então, cara. Você que é fã de Led Zeppelin. Esse é pra você, então. Esse é pra você, mano. E temos mais uma mensagem aqui do nosso ouvinte costumaz também, o Chiquitelli. Ô, Chiquitelli, nego velho. Nós, meu irmão. Ele falou aqui, ó: embora não tenha amizade com a Pri, sempre acompanhei e curti seus shows em sua caminhada guaribense. Desejo muito sucesso e super apoio de se aventurar no vocal. Já sobre mulheres na música, curto demais vocalistas femininas no rock, seja do leve ou pesado. As minas são foda. Concordo plenamente, cara. Banda com mina é diferenciado, né, cara? Não tem jeito. Bom demais. E a gente esqueceu de falar, cara, não sei se a gente chegou a citar, eu acho que não, eu não lembro de ter citado isso na gravação do programa com a Pri, cara, mas a gente não falou da Nina Simone. Eu amo essa mulher cantando, velho. Eu amo a voz da Nina Simone, ela é muito foda. Não sei se você conhece, viu? Sei, tô ligado. Puta cantora. Antigona também, mas muito foda. Ficou muita gente de fora, né, se for ver, mas... Ficou. Mas foi muito legal com a Pri aí. Foi foda demais. Um abraço, Pri. Isso aí, Pri, valeu demais. E bora falar do Zeppelin de chumbo, então? Bora lá. Bora que tá foda demais esse episódio, galera. É isso aí. Pau no gato! Bom, então vamos lá, né? Como tudo começou, né, Vili? Que teve um tal de Yardbirds, é isso? Sim, lá em 1963, em Londres, né? A banda, os Yardbirds, né? Os passarinhos do jardim. Que nome bonito, né, cara? Que nome bonito pra uma banda de rock, né? Demais. Eles se formaram por Keith Relf, Chris Dreja, ou Dreja, eu não sei qual que é a pronúncia certa, Paul Simon Smith, Jimmy McCarthy e Top Topham. Top Topham era o nome do cara. Esse cara é Topperson, hein? Esse era o Topperson, mano. Não, já começou bem, pô. O cara top na banda já não tinha como ser ruim. Né, pô? Que logo no início o Topperson foi. Eu vou só chamar ele de Topperson agora. Não tem como chamar de outra coisa. E logo no início o Topperson foi substituído por ninguém mais, ninguém menos que Sir Eric Clapton, cara. Você acredita nisso? Se já era top, ficou top ao cubo, hein? Puta que pariu, agora sim, cara. Mas fiquei um pouco triste, né? Porque, porra, o cara que era o nome mais legal da banda, né? E nome é muito importante na banda, né? Exato. E o Topperson foi o primeiro a sair, rapaz. Ainda bem que foi pra dar lugar pro Eric Clapton, né, cara? Sim. Que homem, hein? Putz, que pariu. E o Eric, cara, ficou 2 anos na banda. Por fim, em 65 ele saiu, porque eles gravaram um single, alguma coisa assim, que ele não tava muito contente porque tava comercialzinho demais. Pode crer. Aí ele resolveu sair e no lugar dele entra Jeff Beck, cara. Olha só, é só lenda. É lenda atrás de lenda. Super grupo, né, cara? Super grupo, cara, porque depois que entrou o Jeff Beck, ele ficou mais o Jeff Beck continuou ali na banda, né? E em 66 entrou o Jimmy Page. Aí sim. Cara, olha isso, cara. Olha os 3 guitarristas que passaram
passaram pelo Yardbirds, cara. Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, mano. E o Topperson, né? E o Topperson, que não porque ele é Topperson, né, mano? Olha isso, cara. Olha esse time. Que da hora. Não chegaram a tocar todos juntos, né? Mas o Jeff Beck e o Jimmy Page chegaram a tocar junto. Quando o Jimmy Page entrou na banda, foi porque saiu o Paul Samuel Smith, que era o baixista. E o Jimmy Page entrou pra tocar baixo na banda. Caraca. Ele tocou pouco tempo baixo, aí mudou, acho que alguém saiu, acho que o Dreja que tava na guitarra base, saiu pro baixo, e o Jimmy Page e o Jeff Beck ficaram fazendo os duetos de guitarra. E sabe quando que eu fui conhecer essa banda, cara? Só fazendo uma vírgula aqui. Hoje. Eu já tinha ouvido falar dos caras, sabia mais ou menos essa história, mas nunca tinha pegado pra escutar. Aí hoje eu falei, não, vou ouvir os caras. E, cara, era muito doido, cara. Eu até no começo ouvi e falei, porra, os caras são instrumental. Mas aí começou a cantar, eu tava, não, mas é uma pegada bem assim, aquelas músicas pra você ouvir viajar, né, cara? Diferente. Sonzeira. Bem diferente do LED, né? O LED teve a fase mais psicodélica também, mas eles pegaram ali uma transição, né, do rock and roll clássico, assim, eles eram meio que o som, assim, meio parecido com Beatles, mas já tava puxando mais pra década de 70 mesmo, assim, Já né? um bagulho mais progressivo, assim, né, tal, umas experimentação. Isso. Eu vi aqui também que eles têm um CD de 65 que eles gravaram com o Sonny Boy Williamson, que é o mestre do blues, né, cara? Sim. Cara, é o mago, assim, sabe? E eles têm um álbum ao vivo com ele, cara. Muito doido. Da hora, né? Sonzeira demais. Brabíssimo. E aí, cara, com essa formação, com o Jimmy Page e o Jeff Beck, na verdade, ficou mais algum tempo e depois ele saiu da banda também, e aí ficou só o Jimmy Page mesmo, e a banda terminou em 68, cara, porque eles já estavam meio que desgastados de turnê, assim, também, e o Jimmy Page, cara, tava meio... rolou umas desinteligências ali com o Keith Relf, porque o Keith tava abusando muito de álcool e dorgas. Mas quem não tava naquela época? Porra. Mas acho que ele tava num nível insuportável, tipo o James Hetfield do Metallica, saca? Que deu uns trabalhos também uma época. Entendi. Acho que ele tava abusando demais, assim, acho que ele tava extrapolando demais, nem os caras que acompanhavam ali tava dando conta de aguentar o cara. E aí eles resolveram terminar a banda e tudo. Mas lógico, deve ter sido aquela briguinha com luva de pelica, né? Porque os caras são... os caras são ingleses, né, cara? Eles têm que manter uma certa estirpe, assim, né? Foi um Charlie 04, né? Como fala a Polícia 24 Horas lá. Uma desinteligência. Charlie 04. Aí, cara, depois que acabou o Yardbirds, né? E sobrou só o Jimmy Page e o Chris Dreja, cara, o Jimmy compra os direitos da banda e forma os New Yardbirds. E quem que eles chamam como novos integrantes? Quem? Fala pra mim. John Paul Jones. Você tá louco. John Bonham. Não pode ser. Por final, acaba sendo o Robert Plant nos vocais. Você é louco, filho. Mas que é isso? O Robert Plant só entrou, cara, porque primeiro eles chamaram o Terry Reid, e aí o Terry Reid recusou e indicou o Robert Plant. Olha aí. E falou assim, cara, eu não posso, preciso levar minha avó no jiu-jitsu. Chama aí esse cara aqui que ele é bom, Robert Plant. Menino tem futuro, ele tem potencial, tem uma vozeirão. Isso. E ele não só negou de cantar no que ia ser o Led Zeppelin, mas também ele recusou o convite pro Deep Purple, né? Nossa, é verdade? Esse cara é um fudido, é isso mesmo, Ele falou, não, Deep Purple não, eu tenho que... Caraca! Eu tenho que ir na minha aula de pilates, eu não vou poder. Que filha da puta. Rapaz, olha, o cara recusou, velho, o vocalista do Led Zeppelin e do Deep Purple, pelo amor de Deus. Não nasceu pra dar certo na vida. Não, pensa num cara que não sabe fazer escolha na vida, né, velho? Não sabe. Pelo amor de Deus. Tudo bem que era só os New Yardbirds, mas né? Logo depois, porra, virou Led Zeppelin, né, cara? Tanto que eles não ficaram, acho que não ficou um ano, ficou meses assim como New Yardbirds, porque eles só fizeram uma turnê, acho que na...
e agora acho que foi na Escócia, alguma coisa assim, algum país europeu desse. E quando eles voltaram, o Keith lá, o que tretou com o Jimmy, né? Sim. Falou assim, então, não, eu não vendi o nome pra vocês usar, assim, a autorização pra usar o nome era pra essa turnê aí que vocês fizeram lá, e agora vocês arrumam outro nome aí. Deu uma dessa, né? Aí, reza a lenda que o nome da banda, o primeiro nome que originou o Led Zeppelin mesmo, né, esse nome de Led Zeppelin, foi uma sugestão do Keith Moon e do Ant Weasel, os dois do The Who, né? O baixista e o baterista do The Who. Eles sugeriram o nome de Lead Balloon, cara. Balão de chumbo. Olha aí o Peter Grant, que já era empresário da banda na época, né? Esse cara é foda também. Ele sugeriu tirar o A da palavra lead e ficar LED, né? Sim. E aí eles resolveram trocar o Balloon por Zeppelin, porque balão de chumbo, cara, eles estavam querendo trazer uma ideia de que era uma coisa assim, um negócio catastrófico. Você imagina um balão de chumbo. O balão, ele sai sem rumo e ele cai onde tiver que cair e de chumbo. Você imagina, né? O que isso não viraria se você pegar a analogia do nome, né? Sim. E aí eles colocaram Zeppelin, né? O Zeppelin, porque Zeppelin é um balão dirigível. Você comanda ele, você leva ele pra onde você quer. Exatamente. Né? E aí por isso que eles substituíram o Balloon por Zeppelin. Aí ficou o eterno Led Zeppelin. E até essa questão do chumbo ser muito pesado, mas mesmo assim ele voar, né? Acho que eles quiseram fazer alguma analogia com o som, assim. Sim. O som ser pesado, mas tá ali, né? No controle, voando ali, aquele som foda. Massa demais, né, cara? E assim se formou a maior banda de todos os tempos. Há controvérsias, mas vamos seguir com essa ideia. Há controvérsias, mas quem acha que a outra banda tá errado, é assim. Exatamente. Exatamente. Simples assim. Você pode ter uma opinião diferente? Pode, mas você tá errado. E tá errado, exatamente. E aí, chegou o primeiro álbum. Como que foi essa trajetória? Sim, cara. E aí em 68, né, logo que eles formam a banda, o Grant, cara, conseguiu um contrato com a Atlantic Records e conseguiu 75 mil libras, cara. Isso na época era $143 mil da gravadora pra lançar os caras. Era um dinheiro, hein? Pro primeiro álbum de uma banda, pra lançar uma banda. Você vê como os caras eram bom. Se hoje já é dinheiro, imagina na época esse valor. Porra, se transferir pros valores de hoje, isso aí dá mais de 1 milhão, cara. Imagina, uma gravadora investir uma grana dessa pra uma banda que ninguém conhece ainda, ninguém sabe o nome, mas os caras eram muito bons, né? E lógico, vinha dos Yardbirds e os Yardbirds tinham uma certa fama, né? Mas nada perto do que chegou o Led Zeppelin, né, cara? O Led Zeppelin foi estrondoso, assim. Porque eles nunca lançaram um single. Eles não queriam, por mais que era uma forma de vender mais barata, de você ter um retorno maior e tudo mais. Você pegava ali a melhor música, colocava pra galera escutar e querer ouvir mais, e até pra você também sentir o público, né? Era essa ideia do single na época, mas eles não queriam fazer isso, porque eles viam os álbuns, né, deles como indivisíveis, né? E completas experiências de escuta, né? Era o que eles queriam que a pessoa tivesse a experiência completa do disco completo. É lógico, dá pra você estar separado uma da outra, mas meio que uma conversava com a outra, né? A sonoridade, tudo. O disco era uma obra completa. Eles não queriam dar pedaço da obra pra ser lançado antes. Eles queriam lançar uma obra inteira e que as pessoas curtissem inteiro, né, cara? Eu imagino como, por exemplo, o Pink Floyd, né, cara? É lógico que tem música ou outra que você consegue ouvir separado e tudo bem. Sim. Mas se ouvir o álbum completo ali na sequência certinho, é outra experiência, né? E faz sentido então, pra caramba. Faz demais. Eu acho que essa ideia de single funciona pra artistas pop, assim, umas coisas mais, sabe, que é música comercial mesmo, né? Ó, vou lançar isso aqui pra bombar e boa. Agora, na pegada que os caras tinham, tem toda a razão, cara. É isso aí mesmo. Então era assim, tipo, você quer ouvir Whole Lotta Love?
então vai ter que ouvir o disco inteiro, porque é assim que se faz, caceta. É isso aí. E é engraçado porque tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos eles tinham essa cultura de single, né? Já que no Brasil, cara, a gente nunca teve, né? Porque pelo menos eu lembro na época de CDs, os singles gringo, assim, vinha naqueles CDs slim, né? Isso. Que era capinha fininha, vinha com 2, 3 músicas no máximo. E tinha muitos, assim, eu lembro que na época você buscava na internet, assim, né? E você achava, você falou, nossa, que doido, né? Os caras lançavam só as músicas em CD, até em LP, os compactos, né? Tinha os compactos só com as músicas principais. Já no Brasil era muito difícil, assim. Na época de LP tinha um pouco, né? Os compactos, mas CD já não teve essa cultura, não. E eu acho certo, cara, tem que ser a obra... Que era aquele LPzinho, né? Era aquele disquinho pequeno, né? Isso, menorzinho. Agora, aqueles CDs slim com poucas músicas, cara, não me lembro e... Não lembro de ter visto artista brasileiro lançar aquilo, saca? Eu também não lembro, não. Acho que já não tinha isso aqui no Brasil, não. Mas estamos falando numa época de vinil, né? Então, é isso. É o vinil inteiro ou nada. Ou nada. É isso. E aí, cara, em 69... eles lançam o primeiro álbum, né? Eles assinaram um contrato em 68, no finalzinho de 68, e aí, em janeiro de 69, eles já lançaram o primeiro álbum, né? O Led Zeppelin, que não tem, assim, é auto-intitulado, né? O primeiro. E no final do ano, eles lançaram já o segundo. Então, no mesmo ano, eles lançaram 2 álbuns, cara. Caraca. E assim, o primeiro álbum fez tanto sucesso, foi tão estrondoso que os caras fizeram nesse ano 4 turnês, né? Nos Estados Unidos e no Reino Unido. E o segundo álbum, cara, eles estavam na estrada ainda fazendo show. Então eles já estavam nos Estados Unidos, fizeram as primeiras turnês no Reino Unido, né? Porque eles são da Inglaterra. E depois eles foram para os Estados Unidos fazer as outras turnês lá. E enquanto eles estavam em turnê nos Estados Unidos, eles iam parando nas cidades. Nas cidades que eles paravam, eles aproveitavam o tempo parado para gravar o segundo disco. Então o segundo disco foi gravado assim, cara, na estrada. Olha que doideira. Que louco, hein, cara. E é um álbum brabo, hein, cara. O primeiro e o segundo tem só música foda. Tava ouvindo hoje pra relembrar. E é engraçado que todas as primeiras músicas dos álbuns são as melhores, né? Pelo menos pra mim, assim, é absurdo. Você vê, por exemplo, o primeiro aqui, já começa com Good Times, Bad Times. Nossa, puta que pariu, né, música, cara? Né? Essa música é foda mesmo. Essa eu, sem ser fã da banda, sem gostar, sem acompanhar, eu já curti demais essa música. Baby, I'm Gonna Leave You também, que é a segunda música do álbum. Fantástica. Dazed and Confused. E é legal que nessa Dazed and Confused, o Jimmy Page toca com um arco de violino e guitarra, né? Sim, Tem a galera que fala que ele foi o primeiro a fazer isso, né, e tudo, mas foi um outro músico que deu essa dica pra ele, acho que foi um violinista mesmo de orquestra, né, que deu a dica pra ele de usar isso porque esse cara tinha visto um outro guitarrista fazer isso, alguma outra, assim, do underground e tudo, e aí ele deu essa dica pro Jimmy Page e o Jimmy Page começou a fazer, cara, e foi foda demais, né, porque a galera pirou com isso, assim, né, cara? Pirava. É aquele negócio, cara, você não foi o primeiro a fazer, mas você foi o que popularizou, cara. Ninguém tinha, o grande público não tinha visto um negócio desse ainda, o cara tocar com um arco de violino, a guitarra, e ele fez, entendeu? Então, tipo, tudo bem que ele não é o primeiro, mas foi o mais foda, saca? Tipo, uma banda grande, foda, e o cara fazendo isso, sabe? Uma performance foda, assim, com arco de violino e tudo, e ele popularizou isso como sendo ele que meio que criou, né? E tudo mais. Cara, ó, só pra fazer uma pontuação aqui, nem o Moonwalk do Michael Jackson não foi ele que criou, entendeu? Você fala Moonwalk, quem que faz o Moonwalk? O Michael Jackson, mas não é dele. Não? Não, tem vídeo que é um outro cara muito antigo, um dançarino, antes de rockabilly, essas coisas, que o cara fazia isso. Caraca, olha. Saca? Já fazia o Moonwalk. E é lógico, ele viu, Cara, ó, não dá pra tirar o mérito de quem populariza essas coisas, porque os caras, eles vão atrás, eles estudam, eles estão respirando música o tempo todo. Então, toda hora eles estão vendo esse tipo de referência. E a hora que o negócio chama a atenção deles, imagina, o Michael Jackson viu um cara fazendo esse Moonwalk aí. Ele falou, caraca, como que eu nunca vi isso?
como que um cara faz um negócio foda desse e ninguém sabe, e ninguém conhece isso, e esse cara não ficou super famoso porque ele sabia fazer um negócio desse? Como que o cara anda pra trás andando pra frente? Saca? Pode parar. E ninguém deu valor nisso até hoje. Aí ele pegou e falou: eu vou fazer isso porque eu sou um dançarino foda, que o Michael Jackson era foda. E ele foi lá e fez, e reproduziu. E fez com maestria. Se você pegar os vídeos, o Michael Jackson chega numa perfeição estrondosa também, sim, né? Mas já tinham feito antes. E ele popularizou. E, cara, não tiro nada do mérito do Michael Jackson só porque alguém já tinha inventado o Moonwalk antes dele, entendeu? Então é a mesma coisa o negócio do arco do violino do Jimmy Page, entendeu? Esse tipo de coisa não é copiar, saca? É diferente, é uma inspiração, é uma influência, saca? Eu vejo dessa forma, pelo menos. E outra, quem pôs no rock isso foi ele e pronto, acabou. Isso, né? Sabe quem outro grupo que eu vi usar isso? Na verdade, a primeira vez que eu ouvi alguém usar isso foi uma banda islandesa, não sei se você tá ligado, chama Sigur Rós. É uma banda bem indie, assim, bem doida, é um sonzeiro experimental, e aí tem algumas músicas que o vocal e guitarrista ele toca com arco a guitarra, assim. Aí foi a primeira vez que eu vi. Ai, que doido. Aí depois eu fui saber que o Led Zeppelin também usou nessa música, Dazed and Confused. E você percebe que é diferenciado, né, cara? É outro som que tira, né? Nossa, demais, é. E falando o Led Zeppelin 2, cara, eu gosto mais do lado A do vinil, que é o que tem Whole Lotta Love, né? Sim, sim. Tem a What Is and What Should Never Be, The Lemon Song, Thank You, musicaço, assim. Aí eu acho que no lado B já começa a ficar mais experimentalzinho, assim, mais suave, né? Mas o lado A é porrada pra caramba. Tanto que isso vinha dos produtores mesmo, né, cara? Hoje em dia, não tem mais lado A, lado B, é um CD só. Sim. Se mistura mais, né? Sim. É pensado, sim, que a primeira música tem que ser a cabeceira, tem que ser, tipo, até a terceira música já tem que estar a música de trabalho ali, saca? Até o terceiro... A música de trabalho da banda tem que estar entre as 3 primeiras ali do disco, né? Mas de resto pode misturar, eles vão fazendo um trabalho ali nesse sentido. Quando era disco, cara, era assim, as músicas mais fodas, assim, as mais porradas da banda, que o produtor sabe o que vai dar certo, saca? O que vai chamar a atenção do público. Sim. Né? Essas músicas que o produtor já sabe que vai chamar a atenção do público tem que estar no lado A, entendeu? Tanto que hoje tem a expressão, quando a gente fala de uma música que não é muito conhecida de uma banda, a gente fala que é o lado B da banda. É os B-sides. Os B-sides, é por isso, porque o que ficava no lado B era a que os produtores estavam menos interessados em divulgar, em lançar. Não que não fosse bom, mas é que as outras eram melhores e tinham que estar no lado A, entendeu? Se o cara não curtisse o lado A, ele nem virava o disco, né? Exato, isso. Então por isso que as músicas do Led Zeppelin, a maioria que são conhecidas pelo grande público, assim, é do lado A mesmo dos discos, né? Não, eu ouvi toda a discografia, cara, e as mais brabas são as primeiras e segundas, assim, todos os álbuns que você for ver, primeira e segunda são as músicas mais foda. Lógico que tem outras boas, assim, mas assim, aquelas marcantes, né, que ficaram conhecidas e que a galera curte, são as primeiras, né? Muito doido. E o 2, cara, foi o primeiro álbum da banda que chegou na primeira posição, né, nas paradas do Reino Unido e dos Estados Unidos, né? Sim, olha que foda, né, cara? E esse álbum, ele tem um negócio legal que é a capa, né, mano? Sim, cara. É uma arte do David Juniper, que é originária, cara, de uma foto da Força Aérea Alemã, do famoso líder, o Barão Vermelho lá, Não é o Frejá, não, viu? É o original, o Barão Vermelho é o original. Manfred von Richthofen, cara. Isso. Bisavô da Suzanne von Richthofen, cara, esse Barão Vermelho aí. Que doideira, é verdade, tem essa história aí, né? Quem diria que Led Zeppelin e Suzanne von Richthofen estavam ligados, conectados. De alguma forma, né? Então, bicho. Cê é louco. Que doideira, né? E aí, cara, essa foto foi tirada lá na época, né, da Primeira Guerra, né? Aí ele mudou, né? Ele fez alguns destaques, assim, nos rostos. Colocou os caras da banda, colocou uma galera lá e tal. Colocou uma galera lá nos rostos dos soldados ali, né? Aí, essa capa, cara, foi indicada pro Grammy Award na categoria de melhor capa em 1970, um ano depois, né? Isso, exatamente.
E aí em 99 também o disco recebeu 12 certificações de platina, porque vendeu mais de 12 milhões de cópias. Puta que eu pariu. Cara, é cópia, hein? É cópia pra caralho. E desde o seu lançamento ele tem sido reconhecido por escritores, críticos musicais como um dos maiores e mais influentes álbuns de rock já lançados. Tem música boa, cara. Tem Whole Lotta Love. Sim. Primeira já estrondosa, né, cara? Sim. Cara, as músicas desse álbum, acho que a Whole Lotta Love é a mais conhecida, né? Moby Dick também, né? Moby Dick a galera conhece. Heartbreaker é muito boa também. Cara, um ano de banda, os caras explodiram demais, assim. Foi 75 mil libras mais bem gasta, cara, pela Atlantic Records, porque puta que eu pariu, cara. O que esses caras fizeram, mano? Valeu bem mais, né, do que esse investimento aí. Os caras tiveram um ROI absurdo. Nossa senhora. E aí, 70, eles partiram pro disco 3, né? Sim, cara, e esse disco é muito legal, porque o Jimmy Page e o Robert Plant foram pra uma casa, cara. Eu não sei nem falar o nome desse lugar. Eles fizeram, tipo, se retiraram pra essa casa. É uma casa remota, assim, no meio do nada, no país de Gales. E eles começaram a trabalhar lá a gravação do terceiro álbum. Vou tentar falar o nome da casa aqui, cara. Vai lá. Brown Ear Hour. Acho que é alguma coisa assim. Brunirau. Tem até esse nome numa das músicas, né? Sim. Essa música é muito foda, cara. É uma música mais lenta, mais... Aliás, o álbum todo, ele muda um pouco, né? O estilo, ele fica um pouco mais leve, assim. Apesar desse álbum ter Immigrant Song, que é a puta que pariu. Essa virou trilha de filme, né, cara? Virou. Acho que é do Tarantino que tem ela, né? Ai, cara, e agora? Eu acho que é. Na minha memória, acho que tem se eu não me engano, tem algum filme do Tarantino que ela toca. Essa música é muito foda. Tem Celebration Day, tem a Out on the Tiles. Desse álbum eu gosto muito também da Since I've Been Loving You, que é a 4. Uma música mais lentinha, mas super massa, cara. Eu gosto demais dessa música. Essa música é maravilhosa. Eu adoro essa música também. Pra mim, os destaques desse aí é Immigrant Song, claro, e a 4, Since I've Been Loving You. Brabíssima. E depois desse chega o marco mais fodástico da banda, que é o 4. Sim, nossa, que álbum, hein, cara? 71, né? 71. Nessa época aí, cara, depois do terceiro álbum, os caras atingiram novos patamares de sucesso, né, cara? Já tava no topo, né? Os caras tava, mano. Até a imagem da banda mudou, né, cara? Os caras já tinham estilista já trabalhando pros caras. E aí eles começaram a usar umas roupas mais extravagantes e tudo, mais chamativas, assim, né? Sim. Da começo da década de 70, né, cara? Aquele negócio meio hippie, né? O decote da camisa indo até o umbigo, calça boca de cima. Uma vibe dessa, assim. Só que um rock and roll brabíssimo, né, cara? Muito foda. Sim. Essa época era época que os hippies, né, tava dominando, o movimento hippie tava muito forte, então eles entraram nessa onda aí também, né? 2 anos antes tinha rolado o Woodstock, saca? Tipo, e agora com essa história dá pra entender por que os caras não estavam no Woodstock, porque quando o Woodstock foi criado foi quando eles tinham lançado o primeiro álbum e eles estavam em turnê pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, né? Então, mas dizem que quem não quis participar do Woodstock foi o Peter Grant, né? Ah, é? Porque ele não queria que a banda tivesse no meio de tantas outras bandas, né? Os caras estavam num auge assim que falaram, uma banda foda no meio do monte de banda mais ou menos. Porra, monte de banda mais ou menos, caraca, tinha Janis Joplin, tinha Jimi Hendrix, caraca. Então, mas os caras estavam estourando tudo na lógico, época, tá ligado? Tinha muita banda ali que não era famosa mesmo, né, as do Woodstock, porque era um festival com muita banda, né, então tinha os top, né, os topperson, mas tinha os menos famosos também, né, que era meio que pra preencher o evento ali, né. Mas, cara, você imagina que foda que seria Led Zeppelin no Woodstock de 69? Nossa senhora. E aí teve uma entrevista no Jimmy Fallon em 2010
que o Robert Plant falou que o Peter Grant achou que eles iam ficar, tipo, ligado à performance do festival, sabe? Pra sempre. Igual é o rapaz lá do With a Little Help from My Friends, que fugiu o nome. O Joe Cocker. Joey Cocker. Você pensa em Joey Cocker hoje? Pelo menos eu lembro da apresentação do Woodstock dele, mais nada. Sim. Saca? Se você não é fã do cara. E aí o gerente ficou com esse medo, né? Falou, não, pô, os caras vão participar lá e vai ficar a banda que tocou no Woodstock. Então ele meio que falou, ó, gente, desencana disso aí e vamos pra outra. A divulgação do Woodstock tava brabíssima também, né? Os caras tava assim, todo mundo falando desse tal do Woodstock e todo mundo percebeu que, principalmente esses caras da música, logo já se ligaram, pô, isso daí vai ser grande, vai ser muito grande. Sim. Então, de repente, foi esse o medo do cara. Mas, pô, seria muito foda se tivesse Led Zeppelin no Woodstock. Nossa, com certeza. E desse álbum 4 aí, cara, é engraçado é que na capa não tem nem o nome deles, né? Não tem, cara. Esse é o álbum sem título, com mais nomes da história. Que massa. Ficou conhecido como Led Zeppelin 4, porque os anteriores eram 1, 2 e 3. Faz sentido, né? Faz sentido. Ou só 4, o álbum 4 do Led Zeppelin, ou o álbum sem título, ou o álbum dos 4 símbolos, ou o álbum Zosso, né? Ou Runas. Porque eram os símbolos que eles usaram ali, porque na contracapa tinha esses símbolos, né? Foi nesse álbum que eles colocaram aqueles símbolos lá. Teve essa viagem aí dos caras, né, meu? Que até hoje ninguém entende muito bem, mas tem umas teorias aí na internet, né? Tem. Falando o que significa cada um. Diz que eram runas, meus símbolos de runas, né? Eu nem sei direito que porra de runas é essa. Mas é uns símbolos assim. Cada símbolo era de um dos integrantes, né? Aí viaja, né? Isso. Cada um tinha um símbolo. Só pra falar de que símbolo era cada um, né? O símbolo que tá escrito a palavra Zosso é o símbolo do Jimmy Page. E dizem que não é, nem tá escrito Zosso, né? Diz que é outra coisa, que fala que é um símbolo alquímico e etc. Isso, mas que você olha assim, a grafia parece a palavra Zosso. Sim. O símbolo do John Paul Jones, que é o baixista, é aquela triqueta, né? Hoje em dia a galera sabe da triqueta porque apareceu lá no Harry Potter. Na série Dark. Não, Dark. No Dark aparece aquele... É bem esse símbolo mesmo, né? Que é tipo 3 formas ovais, assim, interseccionando no meio e com um círculo, assim, ligando elas, né? Pode crer. Esse daí é o do John Paul Jones. O símbolo do Bohan é os 3 círculos, né? E o Robert Plant, aquela peninha no meio, um círculo com uma pena no meio, né? Diz que foi ele mesmo que desenhou esse símbolo e que a pena do círculo é baseada em um símbolo da antiga civilização Mu. Eu não faço ideia que civilização é essa. Mu, eu só conheço aquele joguinho de MMO que o povo jogava na década de 2000 lá. Caraca, nem esse jogo eu não sei o que é, eu nunca vi. Mu é massa. Pode crer. E esse foi um dos álbuns mais vendidos da história, né, cara? Que quase 40 milhões de cópias vendidas. E nesse álbum tem Stairway to Heaven, né, cara? Lógico, ela nunca foi lançada como um single, né? Porque eles não queriam isso. E mesmo assim, cara, ela foi um sucesso, essa música, né? Ela era a 4ª música do álbum e ela consagrou a banda como os superstars da década de 70, cara. Sim, uma música de 8 minutos, né, cara? Que... acho que é a música mais conhecida deles, com certeza. Eu, pelo menos, conheci a banda por causa dessa música. Na verdade, quando eu fazia aula de violão, a Priscila me passou essa música, eu falei, putz, eu nem conheço. Não, como não? Não sei o quê. Ouve lá, depois a gente vai tirar ela. Você falou, eu nem conheço. Ela te deu um tapa na cara. Cotovelada na boca. Quebrou meu violão. Mas aí eu fui, cara. Aí eu ouvi, cara. Eu acho que eu tinha baixado e tal, porque na época já tinha negócio de MP3. Eu baixei, ouvi e falei, caralho, que música foda, velho. Eu acho que eu já tinha ouvido assim numa fitinha da vida, em alguma rádio, mas não com a atenção devida, né? E aí eu ouvi e falei, porra, eu lembro que eu aprendi a tocar ela inteirinha, cara. A hora que eu terminei no violão, eu falei, caraca, eu tô bom mesmo, viu? E essa música, ela fez tanto sucesso, cara, que tem até uma história que eu já ouvi em algum lugar falando que... Eu não sei se foi em lojas de instrumentos musicais aqui no Brasil ou se foi na gringa, mas
mas que tinha em várias lojas, assim, cara, tinha uma plaquinha na onde tinha as guitarras que a galera sentava ali pra experimentar, pra tocar alguma coisa pra experimentar a guitarra, e tava escrito proibido tocar Stairway to Heaven. Porque todo mundo que pegava uma guitarra na mão queria tocar essa porra dessa música. Eu faço isso até hoje. Então, cara, porque ela é foda. Ela é foda essa música, né, mano? Nossa, é muito da hora, cara. É demais. Ainda que ela fosse a quarta música, ainda era lado A, né? Era a última música do lado A do álbum. Sim, mas, cara, esse álbum tem só pedrada, mano. Tem Black Dog, tem Rock and Roll, mano. Rock and Roll. Rock and Roll acho que era uma das mais conhecidas dele também, né? Isso, aí tem Stairway to Heaven. E, cara, esse álbum tem uma das músicas que eu mais gosto do Led Zeppelin, mano. Peraí. Deixa eu te falar. Going to California. É ela. É a braba. Braba, mano. Essa música eu amo demais, cara. Pode é uma crer. música muito foda. Eu já falei dela aqui, né? É. Acho que no top 10 músicas gringas eu citei ela. Exatamente. E, cara, esse álbum também tem uma música que chama Four Sticks. É muito da hora. Tem uma curiosidade que o John Bonham gravou ela com 4 baquetas, 2 em cada mão, cara. Ele Caralho. segurou 2 baquetas em cada mão e tocou. Por isso que a música chama Four Sticks, 4 baquetas. Olha aí. Que doideira, hein? Foda, né? Os caras só experimentando coisas diferentes. Mas é um álbum foda, só pedrada, mano. Em 73, então, eles lançam o álbum Houses of the Holy. Isso. O que você me diz desse álbum, eles? Esse era bem mais experimental mesmo, né, cara? Já começou a trazer uma parte mais de sintetizador. Eles usaram um instrumento lá que chama Mellotron, né? Que é tipo um tecladinho mesmo, sintetizador pequenininho assim, branco. Melocoton? Mellotron da Eliana. Eliana? Chama Mellotron. Que doido, hein? E é outro álbum que também teve uma recepção mista, assim, pela crítica e pelos fãs, né? Pra muitos foi uma decepção comparado aos discos anteriores, pô, principalmente depois do 4º disco, né, cara? Ah, mas aí é foda porque a régua foi lá em cima, né? É, então, porra. E aí, só que mesmo assim, claro, foi sucesso de vendas, cara. Ah, claro. Porque parecia que, tipo, não importa o que Led Zeppelin lança, a galera vai querer ouvir o que que é. Vai comprar e vai querer saber o que que é. E acho, cara, que isso é uma das coisas que provam que os caras estavam certo em não lançar single, cara. Claro. E eles sem lançar single nem nada, a galera ficava curiosa pra saber o que que ia ter. Pô, eu vou comprar esse álbum inteiro porque é Led Zeppelin. Uma música, pelo menos, vai ser foda. Sim. E eu quero ouvir ela. Exatamente. Né? Então, foi uma puta de uma jogada também. Além de ser uma coisa que respeita a obra por completo dos caras, né? Eles respeitaram a música e fizeram uma puta jogada, fazendo até os álbuns que eram mais criticados deles vender pra caramba, né, cara? Sim. Esse aí, o álbum, eu confesso que eu já não ouvi muito, assim. E as duas músicas que eu me recordo, pra variar, é a primeira e a segunda, né? Que é The Song Remains the Same e The Rain Song, né? Sim. O resto eu já não tenho muita lembrança, assim, de ouvir, não. Não, você conhece sim, a 6. Tearmaker. Por que J. Macker? Eles escreveram desse jeito aí porque a pronúncia, eu tô pronunciando errado, mas a pronúncia com o inglês britânico fica parecendo a palavra Jamaica. Ah, Tearmaker. E esse é o único reggae do Led Zeppelin. Você conhece? Essa daí. Nossa, eu nem imaginava que era esse nome, cara. É. Caralho, essa música também tocou demais, bicho. Tocou muito, cara. E também tem No Quarter, cara. No Quarter é foda. Eu amo demais essa música. E é lado B também deles. Ela tem bastante o negócio do sintetizador e ela lembra muito o som de Pink Floyd, assim. Demais. Bem psicodélica e bem progressiva, assim, cara. Muito foda. Essa música é totalmente diferente de Pink Floyd, mas é LED e é diferente do que o LED vinha fazendo até então também, cara. É incrível. O que eu me lembro mais desse álbum, não, de Led Zeppelin como todo, dessa capa. É. Eu lembro que, não sei porquê, por algum motivo eu tinha um catálogo, alguma coisa que tinha essa capa e eu ficava olhando e falei, caraca, que doideira, né? Essas crianças no meio das pedras ali e tal, um cenário meio, sei lá, meio apocalíptico, meio
do céu, né? Sei lá, o Sagrado, né? Que é o nome do álbum, né? Casa do Sagrado. Isso, é. E doideira, eu lembro muito dessa capa. É, muito foda, né, cara? E aí, em 75, os caras lançam um álbum duplo, cara. Na falta de um, manda dois. Olha só, o Physical Graffiti, a revista Rolling Stone, cara, se referia a esse álbum como uma aposta à respeitabilidade da banda e que só os Rolling Stones e o The Who poderiam competir com eles no quesito melhor banda do mundo. Caraca, hein? Que foda, né, cara? Porra, aí... Eu ainda acho que os caras são a melhor banda do mundo, acima de Rolling Stones e The Who, mas tudo bem. Se é entre os três aí, eu ainda fico com eles também. Sim, eu também. Mas o Korn é melhor. Ha! Deixa os velhos da moto ouvir isso aí. Deixa os velhos da moto escutar que você tá falando que Korn é melhor do que Led Zeppelin. Eles vão abrir uma IPA e xingar muito no Facebook. No Facebook, né? Porque é onde os velhos da moto tá. Mas lógico. E esse foi sucesso também, né? Como sempre, né, cara? Quando lançou esse álbum, cara, pouco tempo depois do lançamento, todos os discos anteriores a ele reentraram simultaneamente na parada dos 200 melhores álbuns da Billboard, mano. Caralho, mas naquela época já tinha 200 álbuns? É muito Porra, álbum. já, acho que já. Já pra caraca, né? Na lista dos 200, cara, voltou todos os álbuns do Led Zeppelin por conta desse álbum aí que foi lançado, o Physical Graffiti, mano. Devia ser massa essa época que você tinha que comprar os álbuns, né? Lançava, você ia correndo comprar, escutava. A gente viveu isso no CD, de certa forma, né? Mas eu acho que nessa época que era vinil, que era uma coisa mais física ali, né? Sei lá. É verdade. Acho que eu queria uma época que eu queria ter vivido, viu? Tinha lá seu charme, né? Sim, imagina você morar em Londres nessa época, cara. Nossa, cara. No centro, de onde tudo tava acontecendo. Pensou que doideira, bicho? Nossa, você ia ver Led, você ia ver Iron, você ia ver Beatles, você ia ver Rolling Stones, Sex Pistols, tudo aconteceu ali. Pode crer. Cara, esse álbum, cara, ele tem muita música foda, mano. Ele tem Kashmir, mano. Essa é a preferida também pra mim. Essa música é foda. Cara, é aquele álbum que é uma fachada, né? Uma fachada de um prédio, assim. Isso. E, cara, aí, depois do lançamento desse álbum, a banda entrou num hiato, cara, porque o Robert Plant se envolveu num acidente de carro. Ele teve uma lesão no tornozelo e a esposa dele ficou gravemente ferida, assim. Foda, hein? Só que ela foi salva, né? Por uma transfusão de sangue e tudo, mas ela ficou bem ferida e ele também teve uma lesão no tornozelo, então, assim, não dava pra sair em turnê e essas coisas. Então, nesse ano aí, eles entraram nesse ato, assim, por conta disso, por conta do acidente do Robert Plant. Com isso, né, por conta dessa lesão aí, já em 76, né, porque isso foi final de 75, então em 76 eles ainda estavam nesse ato. Como eles não saíram em turnê, eles finalizaram o filme-concerto, né? Um filme-concerto. Hoje em dia se fala DVD, mas naquela época era um filme-concerto, era um show. Era um show. Era um show, só que gravado assim, né? E só que tinha algumas cenas de bastidores, essas coisas. É um DVD. Sim. E na época eu chamava filme-concerto que chamava The Song Remains the Same, que é o nome de uma música deles, foda demais também. The Song Remains the Same. E eles finalizaram esse DVD aí. Pode crer. Aí depois que eles finalizaram, eles lançaram o álbum Presence. É aquele que tem a família ali jantando, né? Uma cena meio estranha. Isso. Que tem um troço preto ali que parece um obelisco. Sim. E que as pessoas estão olhando pra ele, né? Tem uma família em volta de uma mesa com um obelisco ali, com tipo uma pedra preta, né? Todo mundo olhando isso aí, né? Isso. E aí parece que foi criado pela firma que fazia as capas deles, né? É deles do Pink Floyd, chamava Hipgnosis. Isso. E aí, segundo os caras, representa a força e a presença da banda, né? E por mais que algumas pessoas falavam que era uma referência ao filme 2001, Odisseia no Espaço, 2001. Mas não é. É outra parada. Pode ser que seja, mas eles nunca assumiram porque isso. Tem um monolito, né? No 2000 tem um monolito lá, né? Exatamente. Que os macacos tocam e começam a desenvolver inteligência e tudo, É né? isso aí. Mas não tem nada a ver, não. Não. E esse grupo aí,
aí, cara, de artistas... Hipnoses. Um dos artistas deles é o que também fazia as capas, né, do Pink Floyd. Isso. E ele também fez algumas capas do Muse, cara, daquela banda Muse, que é mais nova agora, né? Pode crer. E aí, em 78, eles lançaram o álbum In Through the Outdoor, que também teve uma recepção morna ali do público e da crítica, e também chegou em número 1 de vendas na primeira semana nos Estados Unidos e no Reino Unido. E de novo, o catálogo inteiro da banda volta pro top 200 da Billboard, mano. Que doido. Que doido, né, cara? Um álbum que, tipo, não foi muito assim, mas que vendeu pra caramba e trouxe os outros álbuns pra lista da Billboard, né, cara? Faz sentido, porque você fala, pô, eu gosto da banda, os caras lançou, vamos ver. Não tinha outro jeito, né? Você comprava ou não via. É. Então, pra quem era fã, faz muito sentido, né? Sim. Diferente da nossa geração, a gente já pegou uma época que se a gente quisesse conhecer o álbum, a gente conseguia baixar a música, né? Uma ou outra, pra você já sentir. Aí você gostasse muito ainda. Por exemplo, eu era assim, eu baixava umas músicas, falava, nossa, gostei demais. Aí eu comprava o CD. Mas naquela época não tinha o que fazer, né? E esse álbum, engraçado, cara, foi que foi uma música do lado B que ficou mais conhecida, né? All My Love. Eu ia falar, eu ia chutar ela porque é a que eu mais conheço também. Tem um arranjo muito foda também de guitarra, de batera. Essa música é bem foda. Baita musicão. De álbuns lançados com as músicas inéditas, assim, foram esses, porque em 1980, infelizmente, morreu o John Bonham, né, cara? Cara, eu lembro que eu acho que eu fiquei sabendo da morte do Bonham, eu nem conhecia Led Zeppelin. Eu lembro que meu primo ele comprava aquelas revistas, não sei se lembra, 89 a revista Rock. Sim. Que tinha 89 a Rádio Rock, e eles lançavam a revista, né? Mensal. E aí tinha uma reportagem que falava a morte do monstro, o monstro morreu, uma coisa assim. Sim. E aí, cara, eu fui ler e tal. Eu falei, pô, John Bonham. Não, Led Zeppelin eu tô ligado, já conhecia. Aí, falando, né, que parece que ele sufocou com o próprio vômito, né? Ele tomou acho que 40 doses de vodka e comeu 3 rolinhos de presunto. Aí ele foi vomitar, sufocou no próprio vômito e pacotou, né, velho? Na verdade ele apagou, né? Ele apagou antes, porque assim, eles iam fazer os ensaios, né? Pra uma tour, ele era alcoólatra, né? E ele bebeu vodka pra caralho, com suco de laranja ali, mas foi muita dose que ele tomou, como você disse aí, 40 doses. A história fala que é 40, né? Mas vai saber. Ele apagou, os caras deixaram ele no onde ele tava lá, no quarto dele, encontraram ele morto depois, porque ele vomitou dormindo e se afogou com o próprio vômito, né, cara? Bizarro. Com certeza não foi só a bebedeira, né? Pro cara beber esse tanto aí, né? Ele tem que estar com a raçãozinha de coruja junto com ele, né? Como diria nosso amigo Caião. Pode crer. E eu lembro também nessa matéria aí da revista Rádio Rock aí, que fala que eles quebravam tudo nos hotéis que eles se hospedavam. Não sei se todos, mas pelo menos o John Bonham, ele quebrava, arregaçava, jogava coisa pela janela, quebrava espelho. Diz que onde ele se hospedava, os caras já sabiam que ia ter prejuízo, tá ligado? Que ia dar o trabalho, né? Rebentava o quarto mesmo e quebrava tudo, cara. Então eu acho que tem a ver também com esse problema dele com o alcoolismo e tal. Com certeza. Mas os caras é por isso que tem esse negócio do monstro e tal, que o cara era violento, sabe? Tinha essa pegada aí meio bruta. Aí, né, cara, 4 de dezembro de 1980, o Led Zeppelin confirmou oficialmente, né, veio a público falar sobre o fim da banda, porque eles não achavam que era possível mesmo prosseguir sem o baterista original, né, cara. E o filho dele, que hoje toca, né, as últimas vezes que eles se apresentaram foi com o filho dele, né, só que na época o filho dele era uma criança, né, então sim. Não tinha quem substituir um cara desse, né, cara, porque o John Bonham era muito foda, cara. Ele e o Neil Peart, mano. Sim. Ele e o Neil Peart foi, assim, pra mim, os 2 melhores bateristas de todos os tempos, assim, porque os caras... Puta que pariu.
É uma técnica muito foda e não é só técnica, os caras têm sentimento no toque ali na bateria, saca? Os caras expressam um sentimento com muita técnica, assim. É muito da hora de ver os caras tocando. É o som feito com alma mesmo, né? Não é só técnica. Você vê a alma do cara ali no som, né? Muito, cara, muita alma dos caras, foda. E aí, cara, com o fim, cada um foi pra um canto. E o primeiro projeto pós-Led Zeppelin, dos membros remanescentes, foi o The Honey Drippers. The Honey Drippers. Não foi o Honey Pussy, foi o Honey Drippers. Olha aí, olha a referência. Não plágio, referência. Referência. O grupo era formado pelo Jimmy Page, Robert Plant, né? E juntou o Jeff Beck de volta, né? Tocar junto com o Jimmy Page. Só faltou chamar o Topperson de novo. Só faltou voltar o Topperson, mano. Aí tinha Paul Shaffer e o Neil Rogers. Aí nessa banda aí o Plant já cantava com um estilo bem diferente do Led Zeppelin, né? Um gênero mais rhythm and blues ali, né? Com um destaque mais pro cover de Sea of Love, que alcançou a posição número 3 nas paradas da Billboard em 85. Okay. Bom, depois de 2 anos da morte do Bonham, eles lançam o álbum Coda, né? Como eu falei aqui. E era uma coleção de músicas não editadas inicialmente, né? Tocadas num concerto do grupo no Royal Albert Hall em 1970. Nesse álbum aí que tinha aquele som instrumental lá do Bonham tocando, fazendo um solo de batera fodaralhaço. Nossa. E aí depois disso, cara, em 94, o Page e o Plant se reuniram pra fazer o Unleaded. Foi um concerto de 90 minutos de duração, organizado pela MTV. E mais tarde eles lançaram um álbum chamado No Quarter, né? Com o Jimmy Page e o Robert Plant. E contou com algumas músicas retrabalhadas do Led Zeppelin, né? Que eles fizeram um rearranjo ali das músicas pra encaixar ali no som, que era mais os dois tocando, né? Tinha uma banda de apoio e tudo, mas eram os dois. E aí eles embarcaram numa turnê mundial em 95, né? E dizem, cara, que esse álbum aí foi o que iniciou a treta entre os membros da banda, porque o John Paul Jones simplesmente não foi nem informado que esse álbum ia acontecer, que essa reunião da MTV lá ia acontecer, nem nada. Ó a treta arrumada. Nossa, que filha da putagem. Porra, muita filha da putagem, não é, cara? Porque assim, os caras eram Led Zeppelin, morreu o John Bonham, o John Paul Jones estava vivo, porra. Iam fazer rearranjo de música do Led Zeppelin. O cara é do Led Zeppelin, por que não chamou o cara? Às vezes ele tinha bafo, né? Sei lá, alguma coisa. Alguma coisa tinha, porque, sei lá. Ele era o cara que não bebia nas festas, né? Vai saber. Porra, mas muita mancada, cara. Que mancada não chamar o cara, mano. Mas não é tipo, sabe, nem falar que vai acontecer, ou tipo, dar alguma satisfação, tipo, às vezes foi alguma coisa de projeto, de produtora de alguma coisa que veio e chamou só os caras e era um contrato com a MTV, tipo, mas nem pros caras ligar, falar, John, cara, a gente foi chamado aqui pra fazer um projeto, tudo, mas infelizmente a gente só tá te ligando pra avisar, porque infelizmente você não vai poder participar, a gente sente muito. Sei lá, qualquer satisfação, saca? Sim. Nem que for pra falar com o cara pra avisar que ele não vai participar, mas ter essa hombridade de falar com o cara, né? Agora, tipo, não, vamos fazer e foda-se, não vai falar nada com o cara, tipo, porque fica muito esquisito, né, cara? Ah, muita droga na mente também, né? Às vezes o cara até esquece. Não, cara, mas, né, desculpa, eu ficaria muito puto se fosse comigo. Ah, eu já tinha pegado o berro lá em casa e já tinha passado os caras fácil. Isso aí na minha terra não passa batido, não.
Aí em 95, né, depois dessa turnê aí, os caras foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame, né? É isso aí. Nos Estados Unidos. Quem colocou eles lá foi o Steven Tyler, né, do Aerosmith, e o Joe Perry, também do Aerosmith. Participou também o Jason e a Zoe Bohan, né, que estavam lá pra representar o pai. E na cerimônia de posse, a treta se tornou pública, a treta dos caras, porque os caras estavam homenageando, estavam sendo introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame. Não era o Plant e o Page, era o Led Zeppelin. E lógico que o John Paul Jones ia estar lá. E quando ele foi lá receber o prêmio, ele falou assim: obrigado, meus amigos, por finalmente lembrarem o número do meu telefone. Nossa, jogou na cara. Na cara. Porra, vocês não me chamaram, seus filha da puta. In your face, bitches. E aí, nossa, e aí ficou aquele negócio, né? O Page e o Plant se olhando, falando, pô, mancada mesmo, né? Eita, treta braba. É isso aí. Que é uma bela história com um final confuso, né? Como muitas coisas na vida. Cara, um pouco trágico pela morte do Bohan, mas depois meio confuso, né? Porque aí sim, né? Aí depois disso, né? Depois de ter passado, teve as reuniões, né? Eles fizeram as reuniões depois e aí sim chamaram, né? O John Paul Jones. O John Paul Jones. Se eles não chamassem de novo, ia ser pessoal. O negócio era pessoal mesmo. Aí, pelo amor de Deus, né? Alguém deu um toque e falou, gente, chama o cara, né? Para com isso aí. Chama o cara, né? No próxima reunião não pode faltar. Aí em 2007, Cara, esses nomes é muito filha da puta de falar. Cadê? Ahmet Ertegun Tribute Concert, lá em Londres. Que nome filho da puta pra um evento. É árabe. Sei lá. Com o Jason Bohan no lugar do pai dele, né? E de acordo com o Guinness Book, né? O livro dos recordes, em 2009, eles estabeleceram o recorde mundial de maior procura de ingressos para um concerto de música, cara. Com 20 milhões de pedidos para o show prestados online. Você imagina? Você é louco. Onde vai enfiar 20 milhões de pessoas? Porra, cara, mas desde 80, desde 79 que você não via o Led Zeppelin completo, assim. Porque pode falar que é completo, porque o Jason Bohan é um puta de um baterista foda e ele é filho do cara. Então é o Led ali que tá ali, saca? Exatamente. Imagina quanto que as pessoas não queriam esse show, assim. Cara, eu não tive nem por que querer ir nesse show, porque foi lá. Não tinha nem como eu querer ir nesse show, mas cara, imagina o tanto de pessoas pelo mundo que não quis, que não procurou, que não quis comprar o ingresso pra ir nesse show, porque era a volta do Led Zeppelin, assim, oportunidade única. Pra eles ali em 2007 não ia ter outra oportunidade, ia ser aquele show e acabou Led Zeppelin mesmo, não ia ter mais, porque os caras tão velhos, né? Em 2007 já estavam velhos, né? Sim. Imagina se tivesse um espaço que desse pra levar toda essa galera, imagina um show pra 20 milhões de pessoas, assim, ao vivo, que foda que seria. Não, tinha que alugar um outro país, né? Pega um pedaço da Rússia lá e faz um palco gigantesco. Só isso, só assim. Pode crer. E aí, cara, e depois disso, em 2012, eles se reuniram de novo, fizeram mais uma reunião, né? 5 anos depois, o Celebration Day, né, que foi lançado em DVD também, né, que o DVD também arrecadou milhões de dólares em uma noite de venda. O álbum ao vivo chegou na 4ª e 9ª colocação do Reino Unido e nos Estados Unidos, respectivamente. No mesmo ano, os 3 membros, o Plant, o Page e o Jones, foram nomeados como destinatários do Kennedy Center Honors. Em 2012 lá, eles receberam as honrarias lá, e nesse dia aí foram prestadas várias homenagens pra eles, né? E várias bandas se apresentaram tocando músicas do Led Zeppelin. Então teve Jack Black tocando, teve Foo Fighters, Lenny Kravitz, Kid Row e a banda Heart. Isso. E o Barack Obama, que ainda era presidente dos Estados Unidos na época, ele tava presente e também prestou uma homenagem aos caras, mano. Foda, né? Olha aí, presidente prestando homenagem, você é louco. Pra uma banda inglesa, o presidente dos Estados Unidos prestando homenagem pra uma banda inglesa, pra você ver o tamanho dos caras, né, cara? Ah, mas americano é pagar pau de inglês, né? Sempre foram. Pior. E aí,
aí, cara, de resto, a gente tem muitas curiosidades aqui que a gente queria já passar pra vocês, só que é muita coisa, galera, é muita coisa. Esse episódio ia ficar muito grande, assim. Então, o que a gente resolveu fazer? Deixar essas curiosidades pra um próximo programa, pra um programa justamente sobre curiosidades de bandas, porque, cara, tem muita coisa sobre a música Stairway to Heaven, sobre algumas coisas do Jimmy Page, né? Sobre ele ser satanista. Seguidor de Aleister Crowley, né? Ele é colecionador de umas coisas de ocultismo, assim, né? Também. Então tem todos esses papos aí. Tanto que dizem que a banda vendeu a alma pro Mochila de Criança, né? Em troca da fama e tal. Então. Não duvido, porque um sucesso estrondoso desse desde o primeiro álbum, vai saber. Não posso falar que não, mas também não vou falar que sim. Né? Você fala, pô, e não importa o que os caras lançassem, vendia, né? Porra, Isso aí é obra do Satanás, só pode. Só pode ser obra dele, do Tinhoso. Do Sete O Peles. Sinteco Gelado. O Arquivo Corrompido. O Mochila de Criança é o melhor nome de diabo, é Mochila de Criança, né? Tem jeito. Mas tem vários, né, cara? Tem. Se a gente ficar aqui falando os nomes que tem o cara, dá pra falar. Dá pra fazer um episódio só de música do diabo. Inclusive, a gente tem uma playlist, né? Mas é isso aí. Esse fica pra uma próxima. Também tem a história dos plágios, né? Um tema só de plágios, de repente a gente cita alguma coisa aí deles. Sim. Tem muita coisa, galera. E é isso. É isso, bora pras nossas indicações, então? Pau no gato. Minha indicação do dia vai ser uma banda carioca que eu descobri lá nos anos 2000, cara, e virei fã assim de cara. É um som muito louco. Os caras foram muito foda na cena underground do Rio de Janeiro. Chegaram a tocar fora do país. Era uma turnê na Alemanha, na Europa, no segundo álbum. E eles são foda. É a primeira e única banda de saravá metal do mundo. Porra, eu sei. O Gangrena Gasosa. Pode crer, cara. Puta banda, cara. Essa banda é foda e tem muita história dela também pra falar, hein, cara? Tem. Inclusive tem um documentário que eles lançaram que tá inteirinho de graça no YouTube pra assistir, que é o Desagradável. Sim. Cara, esse documentário merece um Oscar, cara, porque é cada história boa, cada doideira que você fala, não, é impossível que isso aconteceu no Brasil e eu não sabia de nada disso. Cara, faça um favor a si mesmo, separe 2 horas do seu dia, fala, vou assistir Desagradável do Gangrena Gasosa. É foda mesmo, eu já assisti. Ouve os álbuns dele primeiro, né? Tem o Welcome to Terreiro, o Smells Like Teen Spirit. Tem o terceiro, que pra mim é o melhor álbum de metal do Brasil, de longe, que chama-se Se Deus é 10, Satanás é 666. Excelente álbum, muito bem produzido, bastante percussão. É animal. E o último chama Gente Ruim Só Manda Lembrança Pra Quem Não Presta. Baita álbum também, cara. Esse eu inclusive contribuí na vaquinha online lá, os caras mandaram o autografado ali, o negócio. Ai, que da hora. Muito bom. Que massa. Muito massa. Gangrena Gasosa, fica a dica, ouça. Não, os caras são bons mesmo. E cara, vocês vão me xingar porque de novo eu não vou indicar banda nem música, e eu vou indicar de novo um livro. É o bibliotecado, é o programa novo. Porque o livro tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. Inclusive, eu usei ele pra consultar algumas coisas assim, tá? Da pauta. Vamos ver. O livro é do Brad Tolinski, chama Luz e Sombra, Conversas com Jimmy Page. É um livro de entrevista. Ele fala tanto com o Jimmy Page, com alguns integrantes do Yardbirds também, Peter Grant. Ele é mais falando com o Jimmy Page, mas ele também faz algumas perguntas em uma entrevista pequena assim com outras personalidades assim que estão em volta da história do Jimmy Page e do Led Zeppelin ali. Muito bom esse livro, cara, muito foda. Brabo, é isso aí, tudo a ver com o tema aí, então fica a dica. Brabíssimo. Leiam o livro, o
Universo em Desencanto. Não é esse. É o... Esse é pra um outro tema ainda que a gente vai fazer. Nossa senhora, aí sim. Saudoso Tim. Vamos embora pros recados então e finalizar? Então vai, deixa eu falar mais desse que você falou muito hoje. Boa, vai, bora. Isso, falei pra caralho mesmo. Nossa senhora, mas é bom que você falou com amor, isso é legal. Mas vamos lá. Bom, então é isso, galera. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter pelo @ovitrolada, certo, Vili? É isso aí, ouve trollada, pode procurar a gente, manda mensagem na DM, comenta nossos posts. A gente tá mais ativo ali no Instagram, né? Então, se você usa o Instagram também, deixa todos os comentários ali, a gente tá sempre postando stories. Sugira a pauta, isso. Manda recado, fala tudo. A maioria das coisas que a gente lê, a gente pega de lá. Isso aí. E nas plataformas a gente tá em praticamente todas, né? Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, tudo que você imagina lá. Só procurar a gente na sua preferida, clicar lá em assinar, seguir. E toda vez que a gente lança novo, você atualiza aí. E recentemente a gente achou o Vitrolada lá no podcast Addict, né, cara? Aquele app, pra quem usa aí, a gente tá lá também. A gente nem sabia, né? Descobrimos por acaso aí. Pois é. Vimos nas estatísticas lá de ouvintes, daí falei, caramba, podcast Addict, que eu sei que é um aplicativo que muita gente usa também, né? Sim. Então pode procurar que tá lá também. Boa. E se você não é um podcaster, assim, costumaz, você pode ouvir a gente também no YouTube, porque tá tudo lá os episódios também. Sim. É só entrar lá ouvir. Lá é legal que dá pra gente pôr bastante link, então referência das coisas que a gente falou, matérias, clipes, músicas e etc. Boa. Tá tudo lá, beleza? É isso aí. O nome do canal é Vitrolada Podcast. Se inscrevam lá, ativa o sininho, né? E tudo mais pra você ser avisado toda vez que a gente lançar um episódio novo aí. É isso aí. Então manda recado por lá, no Instagram, onde você quiser. Mas fale com a gente se você curtiu, se não curtiu, se quer mandar um abraço pra família. Um beijo pro pai e pra mãe, principalmente pra Sasha. e é isso aí. É isso aí. Então, vamos que vamos, né, Vili? Vamos, um forte abraço pra quem ouviu até agora aí. O episódio ficou um pouco mais longo que o normal, mas uma banda desse calibre merece até mais, né? Ah, com certeza. A gente fez o nosso melhor aqui e espero que tenhamos trazido conteúdo de qualidade aí que você tenha curtido. Então, um forte abraço mais uma vez. Fique aí com a gente, siga a gente nas redes e nas plataformas de podcast. E abraço! É isso aí, galera. Falou, paz pra nós e fogo nos fascistas. E guerra pros latifundiários. Valeu, galera. Falou! Falou, tchau, obrigado! Vitrolada.